Vamos começar nossa aula de hoje. Pode deixar aberto um pouquinho, Lê. O pessoal vai chegando. Galera, é o seguinte, ó. A nossa aula de hoje, frente A, sobre potenciação. Só que assim, tanto a frente A quanto a frente B, a aula de hoje, vou ser sincero, são conteúdos que vocês falam que sempre sabem, que gostam e tal. Só que assim, é um conteúdo tranquilo, tanto potenciação quanto semelhança de triângulos. Porém, o que mais cai em vestibular não é o conteúdo em si, são as particularidades. São as particularidades de potenciação, de semelhança de triângulos, e é isso que eu vou bater em cima com vocês. Então a gente vai trabalhar muito as particularidades de potenciação. Lógico, a gente vai começar falando sobre potenciação, definindo o que é a ideia de potenciação. Então, frente a aula 4, página 44, galerinha. Primeira coisa, o que eu preciso saber de potenciação? Os elementos da potência. Então você tem um número, sei lá, vou colocar aqui sem número, um número B, que vai estar elevado a um número N, e o resultado aqui a gente vai chamar de X. A primeira coisa que você tem que saber de potenciação são os nomes. Esse cara aqui, ó, o B, nós chamamos ele de base. Esse X aqui, nós chamamos ele de expoente, esse N de expoente. E o resultado do X aqui, ó, nós chamamos de potência, tá? Então a gente tem a base, o expoente e também tem a potência. O que representa a base? A base é o número que vai ser multiplicado por ela várias vezes. Quantas vezes? N vezes. Então o B, a base, é o número que vai ser multiplicado. O N é o expoente, é a quantidade de vezes que vai ser multiplicada. E aí, galera, por exemplo, eu coloquei aí para vocês, ó, 4 elevado ao cubo. O que seria 4 elevado ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Você pode ver que o número que vai ser multiplicado por ele mesmo é o 4 e a quantidade de vezes é o 3. Isso aí é tranquilo para todo mundo, eu acho. Bom, mas não está na apostila, mas é sempre bom lembrá-los. Por exemplo, quanto é 1 elevado a 2025? 1. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Quanto é qualquer número, por exemplo, 2025 elevado a 1? Ele mesmo, então isso vale 2025. Quanto é 0 elevado a 2025? Isso aqui vai dar quanto? 0. E quanto é 2025 elevado a 0? 1. Então isso aqui vale 1. Tudo bem? Outra coisa que é legal a gente lembrar são os sinais. Os sinais do resultado, os sinais da potência, dependem da sua base. Se você tiver, por exemplo, uma base positiva, não interessa qual é o expoente. Sempre o resultado vai ser o quê? Positivo. Base positiva, qualquer que seja o expoente, sempre o resultado vai ser positivo. E agora, a base negativa. A base negativa, ela depende do expoente. A base negativa, ela depende do expoente. Como assim depende do expoente? Se o expoente for par, o que você garante quando você tem um expoente par? O resultado sempre vai ser o quê? Positivo. Base negativa com expoente par, resultado positivo. Base negativa com expoente ímpar, o que você garante? Base negativa com expoente ímpar. O resultado sempre será o quê? Negativo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Não confundam, cuidado com isso daqui, ó. Por exemplo, menos 2 elevado à quarta. Cuidado com isso. Quanto que é menos 2 elevado à quarta? Calma.
e menos 2 elevado à quarta é a mesma coisa? Por que não? Esse daqui vai dar quanto? Positivo ou negativo? Positivo. E esse aqui? Por quê? Porque esse menos aqui, ele não faz parte do número, é como se fosse da operação. É como se você estivesse escrevendo, sei lá, 5 menos 2 elevado à quarta. Esse menos aqui, ele não é do 2, e sim da operação, da continha que você está fazendo. Por isso que ele não segue a regra de potenciação. Então, por isso que menos 2 elevado à quarta é diferente de menos 2 elevado à quarta. Nesse primeiro aqui, esse primeiro aqui, ele dá mais 16. Esse segundo aqui, ele dá menos 16. Por isso que são diferentes. Tudo bem até aqui, galera? Isso aqui é mais para lembrá-los os conceitos de potenciação. Alguma dúvida até aqui? Como eu falei para vocês, eu não vou trabalhar muito com potenciação. Eu quero trabalhar com as particularidades. Por exemplo, olha aqui, ó, olha essa questão da Unimarquim. Vou começar chutando o pau da barraca, ó. Unimarquim. Melhor universidade que tem. Qual o algarismo das unidades de 4 elevado a 2025. Bora fazer. Qual o algarismo das unidades? Só não quero o valor não dá para calcular. Isso é um número incalculável. Esse 4 elevado a 2025 é um número incalculável. Então a gente não está preocupado em calcular isso. Mas eu quero saber qual o algarismo das unidades de 4 elevado a 2025. Como que você faz esse tipo de conta? Primeiro, vocês já perceberam que só o algarismo das unidades segue um padrão? De qualquer potência. De qualquer potência, sempre o algarismo das unidades segue um padrão. Como assim segue um padrão, Lelê? Vamos lá, vamos só entender esse padrão. 4 elevado a 1 é igual a quanto? 4. 4 elevado ao quadrado é igual a quanto? 16. 4 elevado ao cubo, você pode ver que o algarismo das unidades voltou para o 4. 4 elevado à quarta é 256. Você pode ver que o algarismo das unidades voltou para o 6. 4 elevado à quinta vai ser quem? 1024. Você pode ver que o algarismo das unidades voltou para o 4. E aí, 4 elevado à sexta vai dar 4.096. Você pode ver que o algarismo das unidades vai ser o 6. 4 elevado à sétima vai terminar com quem? 4 elevado à oitava. E assim por diante. Você pode ver que o algarismo das unidades seguiu um padrão. Ou termina com 6, ou termina com 4. Quando que termina com 4? Quando o expoente é ímpar. Quando termina com 6? Então, 4 elevado a 2025. Qual é o algarismo das unidades? 4. Acabou. Você não precisa fazer conta nenhuma. Isso funciona para qualquer potência. Qualquer potência, o algarismo das unidades sempre irá seguir um padrão. Em qualquer potência, o algarismo das unidades sempre irá seguir um padrão. Nesse caso, o algarismo das unidades. Quem que é? É o 4 ou 6? É o 4 que é ímpar. Só isso. Foi? Entenderam isso aqui? Então tá. Calcula pra mim. Qual, mais uma da Unimarquim, ó. Qual o resto, Unimarquim, qual o resto da divisão de 3 elevado a 2025 por 10.
Antes de vocês começarem a fazer, olha todo mundo para mim aqui, ó. Você já percebeu que quando você divide um número por 10, o resto é o algarismo das unidades? Já haviam percebido isso? Por exemplo, 128. Se você dividir por 10, vai dar 12, que dá 120, sobra resto quem? 8, que é o algarismo das unidades. 97. 97 dividido por 10 dá 9, dá 90, sobra resto 7. 32. Dá 3, dá 30, sobra resto 2. O algarismo das unidades é o resto da divisão de qualquer número por 10. Então, quando ele pede assim, ó, qual o resto da divisão desse número por 10? Na verdade, ele está fazendo a mesma pergunta daqui, só deu uma elaborada melhor na pergunta. Então, quando ele pede o resto da divisão, o resto por 10, ó, o resto da divisão por 10, na verdade, o que ele está pedindo para você é achar o algarismo das unidades. É a mesma coisa. O resto da divisão de um número por 10 ou qual o algarismo das unidades são sinônimos. Tudo bem? Então vai lá, tenta fazer aí. Me fala aí qual é o algarismo das unidades de 3 elevado a 2025. Primeira coisa, você vai ter que criar o padrão. Primeira coisa que você vai ter que fazer... Ah, professor, o padrão não vai ser o mesmo? Não, vai ter um padrão. Só não vai ser o mesmo. Qual é o padrão? Conseguiram achar um padrão? Só para o algarismo das unidades. Vamos lá. 3 elevado a 1. Quanto que vai dar 3 elevado a 1? Então, beleza. 3 ao quadrado. Não repetiu. 3 ao cubo. Não repetiu. 3 à quarta. 81. Não repetiu. 3 à quinta. Opa, o algarismo das unidades voltou a repetir. Então, 3 à quinta, ó, é 243. 3 à sexta é 729. Você pode ver que o algarismo das unidades começou a se repetir. Então, nesse caso, o algarismo das unidades se repete a cada quantas potências? De 4 em 4. Então, o que eu quero? 3 elevado a 2025. Eu vou pegar 2025, como se repete de 4 em 4, lembra lá na nossa aula de MMC, a gente fez um negocinho desse daqui? Divide por 4 e pega o resto. Isso vai dar 506 diretão, e isso vai dar 2024, sobra resto 1. Ou seja, deu 506 colunas certinha e ele parou aqui. Então, o algarismo das unidades é quem? Então, é 3. Foi? Porque sobrou o resto 1. Então, é 3 elevado a 1, que o algarismo das unidades é o 3. Beleza, gente? Tudo bem? Entenderam esse tipo de questão? Alguma dúvida até aqui? De boas? Outra particularidade importante, e eu acho legal você anotar isso daí, todo mundo sabe o que é número ímpar, certo? Qual que é o primeiro número ímpar? 1, positivo. Qual é o segundo número ímpar? 5, 7 e assim vai indo. Qual é a soma dos dois primeiros números ímpares? 4, que é 2 ao quadrado. Qual é a soma dos 3 primeiros números ímpares? 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 é 3 ao quadrado. Qual é a soma dos 4 primeiros números ímpares? 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16, que é 4 ao quadrado. Se eu somar os 5 números ímpares, os 5 primeiros números ímpares, 1, mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16, mais 9, que é 5 ao quadrado. Se você somar os 6 primeiros números ímpares, vai dar quanto? 36. Se você somar os 7 primeiros números ímpares, vai dar quanto? 49. E assim por diante. E aí vai indo embora. A soma dos n primeiros números ímpares sempre será n ao quadrado. A soma, ó, isso que eu falei para vocês, eu quero trabalhar com esse tipo de particularidade. A soma
dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Olha só, aqui, ó. 1 mais 3, olha, Nilson. Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado. 1 mais 3 são 2, ó. E aqui é 2 ao quadrado. São dois termos. 1 mais 3 mais 5. São quantos termos? São 3 termos. Isso vai dar quanto? 9, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Se você somar 1 mais 3 mais 5 mais 7, isso são quantos termos? 4 termos. Isso aqui vai dar 16, que é o mesmo que 4 ao quadrado. Então, se você somar 1 mais 3 mais 5 mais 7, e assim vai indo, quantos elementos que eu vou somar aqui? N elementos. A soma dos n primeiros números ímpares sempre será n ao quadrado. Foi? Gente, entenderam isso aqui? Tudo bem. Bom, antes de chegar nos exercícios, olha aqui para mim, ó. Uma das coisas que vocês sabem, e eu tenho certeza que vocês sabem, são as propriedades de potência. As propriedades de potência, isso aqui vocês têm boa noção. Propriedades de potência, vocês têm boa noção sobre isso daqui. Então, quando você fala de propriedade de potência, é meio natural algumas propriedades para vocês. Só que eu não quero natural. Eu não quero a parte natural. Eu quero muito mais que o natural. Então, o que você tem que visualizar? Olha aqui, todo mundo para mim, não é para copiar. Olha aqui, ó. A primeira propriedade é o seguinte, ó. Se você tem uma multiplicação de potências de mesma base, o que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. É natural fazer isso. Se você tiver lá 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, o que você faz? Conserva a base, fica x mais 2. Isso é natural. Só que eu não quero natural. Eu quero muito mais que o natural. Você tem que visualizar o seguinte, que se você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Se você tiver, Julinha, uma soma no expoente, você volta para a multiplicação de potência de mesma base. Não entendi. Por exemplo, olha o que eu coloquei no Instagram hoje. Até mandei lá para vocês, ó. Se eu tiver 2 elevado a n mais 5. Da onde que surge n mais 5? É o que eu falei para vocês. Se você tiver 2 elevado a n vezes 2 elevado a quinta, todo mundo, a primeira coisa que faz é fazer isso aqui, ó. N mais 5. Então eu quero que na cabeça de vocês, toda vez que aparecer uma soma no expoente, da onde que surge isso? De uma multiplicação de potência de mesma base. Kailane? Tudo bem? Galera, qualquer propriedade de potência, o que vocês têm que visualizar? Vale a ida e vale a volta também. De maneira análoga, Gabi, a segunda propriedade, qual é a segunda propriedade? Divisão de potência de mesma base. O que você faz quando tem uma divisão de potência de mesma base? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se aparecer uma subtração nos expoentes, lembra que vale a ida e também vale a volta. Então, o que você pode fazer se aparecer, sei lá, 2 elevado a n menos 5, Gabi? Vai ficar 2 elevado a n vezes 2 a quinta. Ou 2 não, perdão. Dividido por 2 a quinta. Foi? Existe alguém conhece alguma propriedade para soma de potência? Alguém conhece
alguma propriedade para a soma de potência? Não, para soma. Tipo assim, Lele, que nem eu coloquei na apostila de vocês, ó, na segunda coluna ali, tem um exemplo lá, soma de potência. Acharam a soma de potência? Como que você faria 3 elevado a 102 mais 3 elevado a 103 mais 3 elevado a 104? E aí? Você coloca tudo na mesma base. Primeira coisa, tem a mesma base? Tem. E o mesmo expoente? Tem que ter a mesma base e o mesmo expoente. Então, para você trabalhar com a mesma base e o mesmo expoente, você sempre vai trabalhar com o menor expoente. Qual é o menor expoente, Edenilson? O 102. Então, o 102 já está pronto. Então, vai ficar 3 elevado a 102. Tudo bem? O 103, olha o que o 103 é. 102 mais 1. Então, vai ficar 3 elevado a 102 vezes 3 elevado a 1. E o 104 é quem? 3 elevado a 102 vezes 3 ao quadrado. Tudo bem que eu fiz até aqui? Certo? Existe algum... Aí que vem a grande sacada. Toda vez que você tiver que somar potência, você deixa na mesma base e no mesmo expoente, para quê? Colocar em evidência. Qual é o fator comum que existe aqui, gente? Qual é o fator comum que existe aqui? 3 elevado a 102. Então eu posso colocar o 3 elevado a 102 em evidência. Se eu colocar o 3 elevado a 102 em evidência, vai ficar quem? Aqui não fica ninguém. 1. Aqui vai ficar quem? 3. E aqui vai ficar 9. Então, qual é a soma dessas potências? 9 mais 3 mais 1 vai dar 13 vezes 3 elevado a 102. Entenderam? Gabi? Foi? Todo mundo entendeu isso aqui? Kailane? Vamos fazer mais uma? Vamos. Vamos fazer ainda alguma com número. Como que ficaria isso aqui, ó? Vai lá, Kailane. Como ficaria esse aqui? Primeira coisa, a base são iguais? Sim. Os expoentes são iguais? Não. Então vamos primeiro fazer uma mais fácil. Arruma aí pra mim, todo mundo aqui, ó. Qual é o valor? Arruma isso aqui pra mim, vai. 3 elevado a 2025 mais 3 elevado a 2025 mais 3 elevado a 2025. Fica quanto? Rápido, rápido, dá quanto? Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Quanto dá isso aqui? Não, eu quero mais, eu quero mais. 3 elevado a 2026. Kailane, a base é a mesma? O expoente é o mesmo? Então posso colocar em evidência. Se você vai colocar o 3 elevado a 2025 em evidência, aqui vai ficar quem? 1. Aqui, 1. Mais 1. Então vai ficar quem? 3 vezes 3 elevado a 2025. Ô, Denilson, eu quero mais. Multiplicação de potência de mesma base. Faz o quê? Conserva a base e somos expoentes. Mas isso você só pode fazer se a base e o expoente for o mesmo. Aqui, a base e o expoente são os mesmos? Não.
você vai pegar o menor. Qual é o menor expoente? Então, ele já está pronto. Então, eu vou deixar aqui, ó, 3 elevado a décima, mais aqui, 3 ao quadrado vezes 3 a décima. Aqui, 3 elevado a quarta vezes 3 elevado a décima. Qual é o fator comum que eu tenho? 3 elevado a décima. Ficou 1 mais 9 mais 81, que é 3 a quarta. Ficou 1 mais 3 ao quadrado mais 3 à quarta. 81 mais 9, 90 mais 1. Foi? Fala. Onde que travou? Esse 1. Tá, qual que foi o fator comum? 3 a décima. Isso é o fator comum. Quando você coloca o fator comum em evidência, o que sobra? Bom, aqui não tem ninguém na frente, vale 1. Então sobrou o 1 mais o 3 ao quadrado mais o 3 à quarta. Foi? Tudo bem? Todo mundo? Então tá, quanto que dá isso aqui para mim? Vai, eu quero todo mundo fazendo isso aqui, vai. Quanto que dá isso aqui? Nível fácil ainda, tá? 3 elevado a n mais 2, mais 3 elevado a n mais 3, menos 10 vezes 3 elevado a n. Bora! Vai ficar feio, tá? Vamos lá, vai ficar quem? 3 elevado a n vezes 3 ao quadrado, mais 3 elevado a n vezes 3 ao cubo, menos 10 vezes 3 elevado a n. Cailane, qual que é o fator comum? 3 elevado a n. Ó. Você pode ver que todo mundo tem 3 elevado a n. Então, você vai colocar o 3 elevado a n em evidência. Vai sobrar quem? 3 ao quadrado, 9. Posso colocar direto assim? 3 ao cubo, menos 10. Então, deu 36 menos 10, deu 16 vezes 3 elevado a n. Porque 1 vezes 10 fica 10. Na verdade, ele tem, mas ele está multiplicado por 10, aí fica 10. Foi? Hã? É 26, Manuel. Você está vendo o que aqui? Pelo amor de Deus, Manuel. Me respeita, cara. Tudo bem, gente? Beleza? E essa daqui, ó. Quanto que dá essa daqui, ó? Ainda nível fácil, hein? Quando é isso? Não deu? Vocês não estão vendo meus reels, né? Que eu mando lá no grupozinho de dica, né? Esses vagabundos. Olha só. Aqui, viu como que eu pego vocês no Fraga? Olha aqui, gente. Como que você faz isso daqui? Primeiro, mesma coisa. Você vai abrir o expoente, Denilson. O que vai ficar? Vai ficar 2 elevado a n vezes 2 elevado a quinta, menos 2 elevado a n vezes 2 ao cubo,
Tudo isso dividido por quem? Vezes 2 elevado a n. Tudo bem até aqui? Qual que é o fator comum em cima? 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n vezes... Posso colocar já o 2 da quinta? Quanto que é 2 da quinta? Quanto que é? 32 menos 8. Dividido por quem? 24 vezes 2 elevado a n. Quanto que é 32 menos 24? Menos 8. 32 menos 8 vai dar quanto? 24. Então ficou quem? 24 vezes 2 elevado a n dividido por... O que dá pra fazer? Isso dá quanto? Não vai. O Denilson. Tudo bem, gente? Entenderam essa daqui? Bom, essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas do mesmo esquema. Do mesmo esquema. Ó, raiz... Vamos melhorar agora. Raiz, essa é da Unimarquim. Raiz enésima de 90 sobre 3 elevado a 2n mais 2 mais 9 elevado a n mais 2. Pode fazer. Aí parava, só cortava o 2 elevado a n. Assim. Não. Porque o 24 não é potência. Você só abre potência. Você só abre potência. Que nem o 90 ali, não é potência. Então não vai mexer com ele, não. Você vai mexer com o resto. O 90 você não mexe com ele, você mexe com o resto. Bom, primeiramente, eu posso somar esses dois? Eu posso? Não, por quê? Porque as bases são diferentes. Então a primeira coisa é deixar na mesma base. O que eu começaria? Transformando o 9. Então eu vou arrumar esse 9, ó, presta atenção, daqui a pouquinho eu vou fazer uma sozinho dessa daqui. Igualzinha. Eu vou arrumar primeiro o 9. Então vai ficar assim, ó, raiz enésima de 90 sobre 3 elevado a 2n mais 2, vou deixar 3 elevado a 2n mais 2, mais 3 ao quadrado elevado a n mais 2. Até aqui, tudo bem o que eu fiz? Esse expoente aqui, ó, ele vai multiplicar todo mundo. Então eu vou escrever raiz enésima de quem? De 90 sobre... Aqui, eu já posso abrir ali o expoente para dar mais rápido? Senão vai ficar muito grande toda hora copiando. Vai ficar quem? 3 elevado a quem? 2n vezes 3 ao quadrado. Aninha? E aqui, vai ficar quem? Já abrindo já, vai. A mesma... Não, não é a mesma coisa, não. Vai ficar 3 elevado a 2n vezes 3 à quarta. Tudo bem até aqui? Foi? Qual que é o fator comum que você tem aqui embaixo? Então vai ficar a raiz enésima de quem? De 90 sobre 3 elevado a 2n vezes... Quanto que é 3 ao quadrado? Mais 3 à quarta. Quanto que é 9 mais 81? Então, cortou. Foi? Então, ficou quem? Raiz enésima de 1 sobre 3 elevado a 2n. João, raiz enésima de 1 é 1. E a raiz enésima de 2n, você corta o n com n. Então, a resposta é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 1 sobre 9. Foi?
Gente, entenderam essa parte? Tudo bem. Alguma dúvida até aqui? Então, bora lá. Continuando as propriedades de potência. Continuando as propriedades. Qual que eu parei na segunda? Terceira propriedade de potência. Terceira e quarta propriedade de potência. Terceira propriedade é o seguinte: se você tem um número A, que está elevado a um certo número, e todo mundo aqui está elevado a um outro expoente. Isso nós chamamos de potência de potência. O que você faz quando se tem potência de potência? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Certo? Outro detalhe. Não confunda isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado elevado à quinta. Isso aqui é diferente de 3 ao quadrado à quinta. Por quê? Quem está elevado à quinta é todo mundo. Então, isso aqui vai ficar 3 elevado à décima. Porque você vai multiplicar os expoentes. Nesse caso, quem está elevado à quinta é só o 2. Então, aqui vai ficar 2 à quinta. Quanto que é 2 à quinta? É diferente. Certo? Tudo bem? Bom, gente, até aqui, alguma dúvida? Vocês entenderam esse negócio da soma? Vocês entenderam aquele negócio dos números ímpares? Foi? Então pega aí a apostila de vocês. Vamos fazer 4 questõezinhas ligeiro. Vai, ó. Eu quero rapidão a questão nessa ordem. A número 11, a número 8, a número 2, a número 4 e a número 5. Então, de novo, ó. 11, 8, 2, 4, 5. Vambora. Quero ver quem vai errar essa 11, hein? Já até sei onde que a galera vai errar essa 11. Como que é? Menos 2 elevado à quarta vezes 3 ao cubo? Ao quadrado. Menos ou mais? Mais 5, abre chaves. Menos 4, menos 7 vezes, abre parênteses. Bom, primeiramente, o que eu posso fazer? Eu vou começar nessa questão brincando com essas potências aqui. Então vai ficar quem? Menos 2 à quarta, menos 16. 3 ao quadrado, 9, mais 5 vezes. Aqui, eu não posso somar esses dois. Oi, Rafinha. Por que eu não posso somar esses dois? Porque aqui eu tenho uma multiplicação. E aí, quando você tem uma multiplicação, a primeira coisa que você tem que fazer é a multiplicação. Então vai ficar assim, ó, menos 4, menos 7 vezes, resolvendo parênteses, ficamos com menos 2. Tudo bem até aqui? O que eu estava falando para você é aqui, ó. Eu não posso somar o menos 4 com menos 7 porque eu tenho essa multiplicação. Então, primeiro, eu vou resolver essa multiplicação. Aí vai ficar menos 16 vezes 9 mais 5 vezes, abre chaves, menos 4 mais 14. Aí, João, ó, aqui não tem multiplicação, João. Aqui é só soma. Então vai ficar... Aqui eu já vou multiplicar porque está longe. Vai ficar menos 144 mais 5 vezes 10. Não posso somar, primeiro eu tenho que multiplicar. 5 vezes 10 dá 50, menos 144, ó, ficou menos 144 mais 50, que vai dar menos 94. Foi? Tudo bem? Fala, Mari. Eu multipliquei, ó, menos com menos.
mais 7 vezes 2. Foi? Beleza? Antes da 11, qual que era? 8? A ordem que eu pedi? A 8. A 8 ele pede para você somar todos os números ímpares de 1 a 100. Quantos números ímpares nós temos de 1 a 100? 50 números ímpares. Quais seriam eles? É para você somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 e assim vai indo. Quantos números ímpares nós iremos somar? 50 números ímpares. Por que 50? Porque se você tem de 1 a 100, a metade é ímpar, a outra metade é par. Tudo bem? A soma dos n primeiros números ímpares é sempre quem? A soma dos n primeiros números ímpares é sempre n ao quadrado. Então, como eu estou somando 50 números ímpares, o resultado dessa soma vai dar o quê? 50 ao quadrado. Foi? Aninha? Depois dessa, qualquer outra? A 2. Gente, na primeira camada, ó, todo mundo comigo aqui, olha, todo mundo comigo na 2. Na primeira camada, tinha quantas latas? Na primeira camada, tinha uma lata. Na segunda camada, 4 latas. Na terceira camada, quantas latas? 9 latas. Na quarta camada, vai ter quantas latas? O que você tinha que perceber nesse tipo de questão? O 1 é 1 ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado. O 9, 3 ao quadrado. Então, na quarta fileira vai ter quanto? 4 ao quadrado, que vai ser 16. Na quinta fileira, vai dar quanto? Que é 5 ao quadrado. Mas ele perguntou, Mari, lá na 10ª fileira. Quantas latas que vai ter na 10ª fileira? 10 ao quadrado, que é... Foi? Próxima, a 4. Gente, a número 4, ele fala que o x é igual a 20 elevado a 100. E o y é igual a 400 elevado a 50. É isso? E ele perguntou qual dos dois é o maior. Como que eu faço para comparar potências? Deixa na mesma base. E aí, como eu falei, eu quero vocês mais além. Eu quero vocês lá na frente. O que você tinha que enxergar? Que o 400 é quem? 20 ao quadrado. Vocês conseguiram ver que o 400 é o 20 ao quadrado? Então, o valor do y, só no y que eu vou mexer. Em vez de escrever o 400, eu vou escrever 20 ao quadrado elevado a 50. Certo, Gabi? Esse expoente multiplica. Então, você concorda comigo que o y é o mesmo que 20 elevado a 100? Que é o mesmo valor do x. Por isso que o x é igual ao y. Foi? E, para encerrar essa primeira parte, qual ficou? 5? Número 5, gente. Ele pede para você multiplicar. Quais são os números? 25 vezes 15 vezes 9 vezes 5,4 vezes 3,24. Gabizinho, o que foi seu problema aqui? Você não tem calculadora na hora da prova. Se você sair que nem uma multiplicando, vai dar certo? Você vai achar. Aí você tem que respirar fundo. Olha as alternativas. Tem resultado aí, potência? E não é em resultado. Então não é para você sair multiplicando. É isso que vocês têm que sacar na hora da prova, porque vocês não têm tempo para fazer uma coisa grande. Então eu vou lá, eu olhei lá, é uma multiplicação. Olhei as alternativas, tem resultado ou tem potência? Então eu vou ter que trabalhar com potência. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou ter que tirar aquela vírgula, porque o meu resultado não tem vírgula. E como que eu faria para tirar esse número da vírgula? Vamos lá. Colocaria na forma de fração. Ficaria
25 vezes 15 vezes 9 vezes. Quem é 5,4 na forma de fração? Posso colocar aqui no cantinho, ó? Ele é 54 sobre 10. Dá para simplificar por 2. O que ele é? 27 sobre 5. De maneira análoga, vou colocar o 3,24 na forma de fração. Ele é o quê? 324 sobre 100. Dá para simplificar. Simplifica por 4. Vai ficar quem? 81 sobre 25. Kailane, tudo bem até aqui? Lê? Beleza. Olha para mim agora aqui. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar esse 25, vou cortar com esse 25. Esse 15 aqui dá para dividir por esse 5. Fica quanto? Então eu vou escrever 3 aqui. Quais são os números que sobraram, então? Os números que sobraram foi... Aqui sobrou um 3, um 9, um 27 e um 81. Esses números aqui não estão à toa. O que eles têm em comum? São potências de 3. Então, esse cara aqui é o mesmo que 3 elevado a 1. Esse cara aqui é o mesmo que 3 ao quadrado. Esse cara aqui, 3 ao cubo. E esse cara aqui, multiplicação de potência de mesma base. O que você faz? E somos expoentes. Vai ficar quem? 3 elevado a... Foi, gente? Até aqui? Tudo bem? Bora lá, então. Faltam mais 2 propriedades. 3. 4. Bom, senhores, qual que é a probabilidade que a gente está? Quarta? Já foi a quarta ou vamos para a quarta? Vamos para a quarta. Então, ó, quarta propriedade. Se você tem dois números que são diferentes, porém eles estão elevados ao mesmo expoente, se você tem dois números que são diferentes, porém eles estão elevados ao mesmo expoente, você pode juntá-los. Se você tem dois números que são diferentes, porém o expoente é o mesmo para os dois, você pode escrever esses dois carinhas juntos, A vezes B elevado a M. Isso vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Então, na quinta propriedade, se você tem lá A elevado a M dividido por B elevado a M, isso vai ficar A sobre B, tudo isso elevado a M. Tudo bem? Tá, beleza. Agora, como que você faria para calcular esse exemplo que eu dei logo após aí, ó? Qual que é o exemplo que eu dei? 4 elevado, ó, olha só, caiu na Unimarquinha essa, ó. 4 elevado à quinta vezes 5 elevado à décima. Eu posso juntar esses dois? Não. Por que não? Porque a base é diferente e o expoente é diferente. Só que, quando você tiver que multiplicar, Gabi, você tenta jogar em potência de 10. Por que eu tento jogar em potência de 10? Porque se você tiver uma potência de 10, é fácil multiplicar. E para você formar um 10, essa é a grande sacada, olha para mim aqui. Para você formar um 10, você depende de quais números? De um 5 e de um 2. Eu tenho um 5, Denilson? Eu tenho um 2? Não, mas eu consigo criar o 2. Como que eu faço para criar o 2? Então, vou escrever 2 ao quadrado elevado
a quinta vezes 5 elevado a décima. O que você faz aqui? Multiplica. Então vai ficar quem? 2 elevado a décima vezes 5 elevado a décima. Posso juntar? Como que ficaria juntando isso? Seria o quê? 2 vezes 5 elevado a décima. Que é 10 elevado a décima. 10 elevado a décima tem quantos zeros? 10 zeros. Seria 10 zeros. Agora, eu já vou antecipar a próxima pergunta. Olha para mim aqui, olha aqui para mim. Se eu perguntasse para vocês, quantos algarismos tem esse número? Chegasse bem aqui, ó. Quantos algarismos tem esse número? Você ia fazer isso, 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 isso e ia chegar aqui. Por quê? Porque se eu chegar aqui, eu consigo contar os algarismos. Quais são os algarismos que eu tenho ali? 1, seguido de quantos zeros? Então, quantos algarismos tem? 11 algarismos. E se eu perguntasse para você, Denilson, qual a soma de todos os algarismos desse número? Seria 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então, quando ele perguntar para você qual a soma dos algarismos ou qual a quantidade de algarismos, é para você jogar em potência de 10. Entenderam o que eu falei? Se ele perguntar para você qual a soma dos algarismos ou qual a quantidade de algarismos, é sempre para você trabalhar em potência de 10. Então, lá em cima, o primeiro exemplo lá, da Unimarquim, faça para mim. Só que coloca as duas coisas. Eu acho que eu perguntei a soma ou a quantidade? A soma, então põe lá. Qual a soma e qual a quantidade de algarismos? Eu quero a soma e quero a quantidade de algarismos, que é a mesma ideia, é a mesma resolução, só vai mudar a organização ali no final. Eu quero a soma e também quero a quantidade de algarismos que tem esse número. É 4 elevado a quanto? Ó, 4 elevado a 52 vezes 5 elevado a 100. Foi? Vocês viram que é mais ou menos, esse tipo é um fechamento de tudo que a gente estava falando. Foi usando um pedacinho de cada. Por quê? Aqui, primeiro, como ele perguntou qual a quantidade de algarismos ou qual a soma de algarismos, o primeiro passo é você escrever na forma de potência de 10. Para você escrever na forma de potência de 10, o que você vai fazer? Primeiro passo, no lugar do 4, você vai colocar 2 ao quadrado elevado a 52 vezes 5 elevado a 100. E aí você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 52. Isso fica 2 elevado a 104 vezes 5 elevado a 100. Até aqui todo mundo chegou? Posso juntar? Por que eu não posso juntar? Porque os expoentes são... Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever o 104, eu vou escrever quem? 100 mais 4. Que é o quê? 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 100. Agora eu posso juntar esses dois. E aqui, ó, esse cara é calculável. 2 à quarta vale quanto? 16 vezes 10 elevado a 100. O que é 16 vezes 10 elevado a 100? É 16 com 100 zeros aqui atrás. Que ele perguntou, quantos algarismos tem o número? 102 algarismos. Se ele perguntasse qual a soma de todos os algarismos? 7. Foi?
Ele fez duas perguntas, Gabi. Qual foi as perguntas? Quais foram as perguntas? Qual a soma de todos os algarismos? Soma todos os algarismos para mim. 1 mais 6 mais 0. Mais 0, mais 0. Então, a soma de todos os algarismos vai dar quanto? Acabou. Segunda pergunta que eu mandei você anotar. Quantos algarismos tem? Tenho 1, tenho 6, e eu tenho quantos zeros aqui embaixo? 100 zeros. Então, quantos algarismos tem esse número? 102. Tudo bem? Galera, foi? Qual? Esses dois? Aí você voltaria para cá. Na verdade, a gente abriu. Tudo bem? Galera, foi essa daqui. Bom, para encerrar, as nossas duas últimas propriedades. Para encerrar, as nossas duas últimas propriedades. Quais são as nossas duas últimas propriedades? Primeiro, sexta propriedade. Para que serve um expoente negativo, gente? Para que serve um expoente negativo? Para que serve esse menuzinho no expoente? Para inverter a base. O menos no expoente só serve para inverter a base. Então, esse menos no expoente aqui, ó, ele vai ficar 1 sobre A elevado a M. É só isso que serve a nosso expoente negativo. E aí, se eu tiver, por exemplo, A sobre B elevado a menos M, isso é o mesmo que B sobre A elevado a quem? A M. É só para inverter a base. Então, por exemplo, quanto que é 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1. O que é 2 elevado a menos 1, gente? 2 elevado a menos 1 é o quê? Meio. E se eu quiser tiver isso aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 5? Ou melhor, 1 sobre 2 à quinta. Se eu quiser jogar esses 2 à quinta para cima, como fica? 2 a menos 5. Então, se você quer jogar para baixo, é só você mudar o sinal do expoente. Se você quer jogar para cima, é só mudar o sinal do expoente. Tudo bem? E a última propriedade nossa, que é a sétima propriedade, se você não aprendeu assim, você não foi uma criança feliz. Tá? Se você não aprendeu assim, você não foi uma criança feliz. A tia teve que te ensinar dessa maneira. Qual que é a regra? A regra do solzinho. Vocês aprenderam assim? Júlia? Não? Ah, não. Vamos incorporar a tia, então, aqui. Calma aí, ó. Vamos lá. A tia, se ela não fez isso pra você, não pode. Ó, a tia fazia um solzinho bem bonitinho aqui, ó. A tia fazia o solzinho bem bonitinho aqui. Solzinho do Teletubbies, que na época você assistia Teletubbies, tá? E aí, ó, qual que é a regra do solzinho, gente? Qual é a regra do solzinho? Qual é a regra? Vocês não aprenderam assim? Aí viu como que é? Olha só. A base continua a mesma. Quem estava no sol? Ah, vai para a sombra. Quem estava na sombra? Vai para o sol. Olha que bonitinho. Tá? Essa é a regra do solzinho. E aí, ó, então, mas isso tem que ser automático. Olha para mim aqui, todo mundo, ó, isso tem que ser automático. Quanto é 2 elevado a meio? Hã? É a raiz quadrada de 2. Ok? Tudo bem? E agora, o que é 2 elevado a menos meio? Hã? Pode ser também. Mas eu colocaria diferente. Eu colocaria 1 sobre raiz de 2.
Porque raiz de 1 sobre 2, a raiz quadrada de 1 vai dar 1 sobre a raiz de 2. Sim, com certeza, né, mano? Então, aqui 2 elevado a menos meio é, na verdade, mas isso deixa para a próxima aula a gente conversar sobre isso, tá, mano? É 1 sobre raiz de 2. Tudo bem até aqui? Beleza? Bom, moçada, e para encerrar essa aula de hoje, faltou um tópico só. Faltou um tópico. Que é assim, sendo sincero, final do outubro. Outubro. Esse ano tem eleição? Não, então o Enem é outubro, é isso? Porque quando tem eleição ele vai para novembro, tá certo? É. Esse ano, Enem, outubro. Cara, eu vou cravar, com certeza, vai ter vão ter duas não vou garantir, mas vai ter uma questão, pelo menos, de notação científica. Vai ter uma questão no Enem de notação científica. E você não pode errar essa questão. Por que você não pode errar essa questão de notação científica? Porque, provavelmente, você já ouviu falar no tal do TRI. Ela tem um baita, um excelente TRI. É considerado uma das questões que tem o melhor TRI. Então é aquela questão que você pode errar outra. Você pode errar de logaritmo. Tá? Você erra de logaritmo. Você caga para de logaritmo, vamos falar assim. Tá? Eu deixo. Mas me acerta de notação científica. Tudo bem? O que é notação? Alguém tem dúvida em notação científica? Como que funciona a ideia da notação científica? Para você colocar um número em notação científica, não é qualquer jeito. O número tem que estar um número A que multiplica uma potência de base 10 que vai estar elevado a um certo expoente. Porém, esse número que multiplica a potência de base 10, ele não pode ser qualquer número. Ele tem que ser o quê? Um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse é o meu número. Tudo bem o que eu falei ali? Beleza. Então, por exemplo, como ficaria 258, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na forma de notação científica? Quando a vírgula não aparece, ela está onde? Depois do último algarismo aqui, ó. E aí você vai passar a vírgula até onde? Até o até o último algarismo significativo, ó. 3, 6, 7, 8. Então isso seria 2,58 vezes 10 a oitava, número grande positivo. Se fosse 0,000036775, como ficaria isso daqui? Você vai passar a vírgula. 3, 6, 7. Então seria 7,5 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo bem daqui? Tá, agora olha para mim aqui rapidão. Entenderam a notação científica? Antes de mandar vocês fazerem algumas questões de notação científica, o que eu queria? Eu queria não. Isso não cai em matemática. Sério, não cai em matemática, mas é legal vocês terem noção, não para matemática, isso cai na física, que é a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é quando você trabalha com números muito grandes ou muito pequenos. E aí você ignora isso daqui, porque ele é muito grande, esse número aqui não vai fazer muita diferença. E aí você só considera a potência. E aí a régua para a ordem de grandeza é a raiz de 10. Primeiro, o número para estar em ordem para você analisar a ordem de grandeza de um número, a primeira coisa que ele tem que estar é em notação científica. Estando em notação científica, se o cara que multiplica aqui, ó, o A, for maior que raiz de 10, quanto que é raiz de 10 aproximadamente? 3,2 mais ou menos. Se esse número que estiver multiplicando, o A, aqui ó, for maior que 3,2, a ordem de grandeza acrescenta 1 no expoente. Se o número que estiver multiplicando for menor que 3,2, a ordem de grandeza prevalece o expoente. Então, por exemplo, 2,58 é maior ou é menor que raiz de 10? Menor. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 oitavo ou 8.
É o expoente. Certo? 7,5 é maior ou menor que 3,2? Maior. Então, você vai acrescentar 1 no expoente. Qual vai ser a ordem de grandeza? Menos 6. Porque menos 7 mais 1 fica menos 6 e não menos 8. Entenderam essa ideia da ordem de grandeza? Foi? Beleza? Aí na própria apostila aí onde está em notação científica, eu coloquei duas para vocês, ó. O ano-luz, coloca o ano-luz em notação científica e depois a carga elementar do elétron. O ano-luz em notação científica vai ficar quem? Vai ficar quem? 9,46 vezes 10 elevado a 12. Já vamos aproveitar, vai. Qual é a ordem de grandeza do ano-luz? Qual é a ordem de grandeza do ano-luz? 13. Usa o 13 ou 10 elevado a 13? Eu não sei, estou na física. Só o 13, né? Só o 13. Então, quando eu falo 10 elevado a 13, né? Mas eu não sei como que é abordado isso na física. Tudo bem? Então, a ordem de grandeza do primeiro seria 10 elevado a 13 ou só o expoente, que é 13. Do segundo, qual que é a ordem de grandeza? Primeira coisa, como que ficou a notação científica? 1,6 vezes 10 a menos 19. Qual é a ordem de grandeza? Como 1,6 é menor que 3,2, permanece o 10 elevado a menos 19. Foi? Tudo bem, galera? Dúvidas até aí? Bom, para encerrar, vamos fazer só uma questãozinha. A número 3. Para encerrar, somente a número 3. É 10 elevado. Porque quando eu falo 10 elevado a alguma coisa, não fica assim, ó. Falei, cara, será que eu tô falando cagada, bicho? Vai que, né? Não sei como é abordado isso na física, porque eu aprendi que a ordem de grandeza é 10 elevado a alguma coisa. Então, aí eu sempre falo, todo mundo fica assim. Eu falei, tem gente que fala só o expoente. Eu falei, bom, eu aprendi assim também. Questão número 3. Qual que é a questão número 3? É 1, como que é? Não, é 1000, né? Aí, gente, esse 1000 elevado a zero, eu posso já colocando 1 aqui? Senão vai ficar muito grande para copiar isso daí, vai. É 1 mais quem? Meio sobre... Aqui vai ficar 1, né? Que é o 1000 elevado a zero de novo. Aí é 1 mesmo, tá? Aí, mais 1 sobre 1000 elevado a zero é 1. Certo? Mais... mais meio aqui. Isso? Bom, já copiei, já resolvendo os 1000 elevado a zero da vida ali. Tudo bem? Aí, onde você tem um número inteiro somando com a fração, é aquela regrinha do Marquinhos. Multiplica e soma diretão. Então, ali em cima, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 vai dar 3 sobre 2. Sobre 1 mais 1 sobre 3 sobre 2. Agora, olha para mim aqui rapidão. O que é 1 sobre 3 sobre 2? Gente, 1 sobre significa o inverso de 3 sobre 2. Qual é o inverso de 3 sobre 2? 2 sobre 3. Aí eu multiplico e somo. Vai ficar quem? 3 sobre 2 sobre 5 sobre 3. Divisão de frações. O que você faz? Conserva a primeira e 3/5. Então, só a primeira parte deu 9 décimos. Tudo bem até aqui? É que é aquela regrinha do Marquinhos. Multiplica e soma. Aí do lado, como que é? 2 mais 1 mais, ou menos, mais 3 sobre 2?
2 mais 1. 3 mais 3 sobre 2. Aninha, qual que é a regra do Marquinhos? Multiplica. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 9. Oh, mais 3, 9. Então, aqui ficou 9 sobre 2. Aí, é isso dividido por isso? Eu não lembro mais qual que é a operação. Então, eu vou pegar 9 décimos dividido por 9 sobre 2. Galera, como que você divide fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Então, vai ficar 9 décimos vezes 2 nonos. Bom senso, ó. Cortou 10, simplificou 2 com... Perdão, cortou 9, simplificou 2 com 10, a resposta é... Foi?